Você vai à igreja, você levanta suas mãos em louvor e adoração a Deus. Você dá o seu dízimo. Você diz que tem Deus no coração. Grande pergunta deste momento de reflexão e oração é a seguinte: você tem prazer em Deus? Eu sou o pastor Benjamin Júnior e eu lhe convido a esta série de reflexão e oração de Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 1, o salmista Davi diz o seguinte, abre aspas: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fecha aspas. Olha que interessante. O salmista não se refere apenas em meditar de dia e de noite, porque há muitas pessoas que meditam de dia e de noite. Eu quero lhe falar uma coisa. Quando eu fazia faculdade de Direito, por muitas noites, por muitas vezes, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite e de madrugada eu estudava. Já teve vezes que e não foi uma, mas já teve vezes, eu varei a noite, eu fiquei 24 horas acordado e tive que ficar mais acordado para suprir as horas do outro dia, porque eu precisava tirar boas notas na escola, eu precisava ter entendimento da matéria, e aquela matéria que eu tinha mais dificuldade, o famoso direito tributário, exatamente, eu tinha muita dificuldade, eu estudava muito, me cansava muito. Mas o assunto aqui, de Salmo de número 1, versículo 2, o salmista não quer trazer a ênfase a meditar de dia e de noite, porque no Brasil em que vivemos, tem muitos jovens, muitas pessoas se esforçando e estudando muito. A ênfase da palavra aqui não está no meditar de dia e de noite, está no seu prazer. Até porque, no versículo anterior, ele diz o que não deve acontecer. E no versículo 2, ele diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está em Deus. O seu prazer está nas coisas de Deus. É totalmente diferente do fato de ir à igreja. É totalmente diferente do fato de ser cristão ou dizer que é cristão. Eu vou à igreja, muitos vão. Eu levanto as minhas mãos em adoração e em louvor a Deus. Eu dou o meu dízimo de livre e espontânea vontade com muito prazer e muita alegria e gostaria de ter muito mais para dar. Sim, eu faço essas coisas. Há muitas pessoas no Brasil, no mundo, fazendo essas coisas. Mas a questão não é essa, a questão é prazer. Há pessoas que estão casadas, mas não têm prazer nos seus casamentos. Há pessoas que trabalham com excelência, mas não se alegram, não têm prazer nos seus trabalhos, nas suas funções profissionais, por mais que exerça com qualidade, com profissionalismo. A questão não é cumprir o exercício. Não é apenas ler e meditar na lei de Deus, é ter prazer na lei do Senhor. Quem tem o prazer não conta minutos, não conta horas. Olha só, lembra de Josué, o vice, ou seja, o auxiliador de Moisés? Quando ele se tornou líder, ele estava em luto pela morte de Moisés. E lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus diz o seguinte para Josué, abre aspas, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Feche aspas. Note que aqui, quando Deus se refere a Josué, em referência ou em relação a lei dele, que naquele caso era a lei judaica, Deus não coloca aqui o prazer. Então aí você me pergunta, pastor, e aí, eu sigo o que Davi está falando ou eu sigo o que Deus falou a Josué? Não. O fato da palavra prazer não está sendo mencionada no livro de Josué não significa que não possa gerar o prazer. É interessante porque tem um livro do Wendell Murray que diz o seguinte, o seu ato gera hábitos, o seu hábito gera vontade, a sua vontade gera caráter. Ou seja, por mais que eu não tenha prazer na lei de Deus, eu posso passar a ter prazer pelo hábito. Há aqueles que têm prazer sem o hábito, mas quem tem prazer
tem o hábito. Você consegue me entender? É meio complicado? Vou te explicar de uma outra forma. Para aqueles que não têm prazer na lei do Senhor, como eu devo conquistar este prazer, Pastor Benjamin? Eu vou te ensinar. Adquire o hábito de ler a Bíblia. Como que eu adquiro o hábito de ler a Bíblia? Lendo-a todos os dias, regularmente, meditando nela. Não é apenas ler, é meditar, ter momentos reflexivos, ler um versículo, parar, pensar, analisar, tentar entender aquele versículo, aplicar aquele texto, aquele princípio, aquele valor moral, aquela verdade espiritual à sua realidade de hoje. É isso que é meditar. Você vai fazendo isso todo dia, vai aplicando na sua vida. Conforme você vai vendo os resultados, então você perceberá que você será bem-sucedido, porque os resultados é você ser bem-sucedido. Então você passará a ter prazer. Por isso que Deus, ao olhar para Josué, no capítulo 1, no versículo 1, ele não usa a palavra prazer. Ele diz, olha, medite, olha, leia, olha, tenha momentos de reflexão no livro desta lei, para que você seja bem-sucedido. Agora, olha só, o que você mais deseja? Paz, alegria, abundância, segurança, certo? Bem-estar emocional, espiritual, tudo isso que você mais deseja, você terá como resultado se você meditar na lei do Senhor e a colocá-la em prática. Jesus, em um dos textos, quando João escreveu o livro contando a história de Jesus, ele diz o seguinte, no capítulo 15, no versículo 7, abre aspas, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Fecha aspas. Olha que maravilhoso. A mesma palavra que Deus falou a Josué, medite e você será bem-sucedido. A mesma palavra que Davi nos orienta a ter prazer, é a mesma que Jesus nos disse. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, como que é que as palavras de Deus permanecem em mim? Simples, meu querido. Quando eu medito nelas, quando eu adquiro elas, quando eu faço com que elas permaneçam dentro de mim, ao ponto que elas sejam expressões do meu caráter. Isso, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, qual é o resultado? É o mesmo resultado do sucesso que Josué teve. É o mesmo resultado das bem-aventuranças que Davi teve. E é o mesmo resultado que nós teremos se seguirmos o conselho de Cristo. Pedireis o que quiser e vos será feito. Olha só, eu não vou nem entrar nesta questão, mas um dos problemas das nossas orações é porque nós não estamos em Cristo e as palavras dele não permanecem em nós abundantemente. Por quê? Porque não é apenas decorar a palavra de Deus, é ter ela sendo expressada no nosso caráter. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vocês, pedirão tudo o que quiser. Eu não vou nem falar aqui do assunto sobre oração, mas eu quero levar você a um momento de oração, mas eu quero levar você de uma maneira correta. Eu não quero que você entre para pedir para o teu pai da maneira errada. Eu quero que você entre para pedir com o teu pai da maneira correta. Agora nós vamos orar e nós vamos falar com Deus. Mas daqui em diante, após esse vídeo, entenda, você precisa estar em Cristo e as palavras dele em vós. Aí sim, quando você adentrar no momento de oração, naquele diálogo gostoso com Deus, para falar com Deus, pedirá tudo o que você quiser e vos será feito. E sabe tudo, esse tudo, não é tudo qualquer coisa, é tudo aquilo que eu estiver desejando no momento em que a palavra de Deus estiver abundante em mim e eu estiver em Cristo. Até os meus desejos se transformam e estarão mais em concordância com a vontade de Deus. Eu lhe convido agora para este momento de oração. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua verdade que nos ensina, que nos orienta, que nos guia. Quantas pessoas estão, ó Pai querido, dentro de templos religiosos? Quantas pessoas, ó Pai querido, estão levantando as suas mãos em adoração, em louvor, em exaltação a Ti, mas já não sentem mais prazer no Senhor. Já não sentem mais prazer na Tua verdade. Já não sentem mais prazer na Tua palavra. Muitos até mesmo ouvem uma pregação,
Outros até abrem a Bíblia para lê-la. Outros até vão à igreja, mas a vontade é de não fazer aquilo, é de não estar ali. Por quê? Porque a sua vontade, o seu prazer não existe mais. Porque ele deu espaço para outra coisa. Olha, Pai querido, é por isso que neste momento eu quero lhe pedir que seja quebrado agora e rompido em nome de Jesus. No mundo espiritual, tudo aquilo que está ocupando o lugar do prazer na lei do Senhor. Tudo aquilo, ó Pai querido, que está ocupando espaço aonde era para estar o nosso prazer em Ti, o nosso prazer nas coisas do alto, nas coisas do reino. Talvez, ó Pai querido, estejamos buscando muito o que comer, o que beber, o que vestir, sendo que o próprio Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, talvez, ó Pai, os nossos anseios por este mundo estão ocupando espaço onde era para estar o prazer em Deus e o prazer nas coisas de Deus. Por isso eu quero lhe pedir que seja quebrado no nome de Jesus, anulado no nome de Jesus, tudo aquilo contrário que era para ser ocupação do prazer que temos em Ti. Inunda o nosso interior com o Teu doce Espírito. Por mais que façamos, tudo o que façamos é inútil. Mas quando fazemos com a orientação do Espírito, então tudo o que fazemos segundo as verdades do Teu Espírito, então teremos bênção e o sucesso que precisamos ter, que é a abundância de Cristo Jesus em nós. Amém. Fique com esta palavra, meu querido, fique com esta orientação. Eu sei muito bem que Deus tem algo para transformar na sua vida e um gatilho para verdadeiramente transformar a sua mente, o seu entendimento, a sua história, a sua vida. Muito obrigado. Fique com Deus. Já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.